tá? Tô brincando, Robson. Tomou outro, meu. Tomou outro, presta atenção. É nóis, Robson. Vai, bobo, tomou. Tomou? Não quero mais tomar outro, não quero mais tomar, não, cara. Vai Tomar lá. de 2 carecas no Comer mesmo um dia é pastel. foda. Não, ele gosta. Esse que é o problema. Vai lá, escreve no chat lá, vai. Põe lá. Tô indo, calma, Bom dia, Robson. Robson. Que pressa. Pressa. Na verdade, ô Henrique, você Ô, não Matheus cansa. Gadão, pô. Você consegue ser chato Isso até é a foda. distância, Henrique. Mano, já me falaram isso, Robson, na aula do Duarte. Olha que só- É bom dia, não o seu nome, ô bobão. Ai, muita gente já falou isso pra você. Eu acabei de entrar, o cara falou assim, você é chato até a distância, né, moleque? E eu fiquei... Ó, Ô, louco! Ô, o Johnny Stanks! apertando o Ô, microfone. louco, Johnny Stanks! Silenciou o Henrique, velho. O Daúde fez Meu isso com o Gão, Robson. Ah, não, mano, esse cara tá me silenciando, velho. Depois que eu Foi silenciei... o Johnny Stanks. Como é que você Monstro. tem isso? Só Clica você- no escrito do nome da pessoa, aí vai aparecer um microfonezinho. Maluco, que... Ah, foi o Henrique que desativou o do Caio agora. Meu Deus, Henrique, já me deu E raiva. mesmo de quem? Gente, agora vamos ficar quietos aí que eu quero ouvir Convocou a aula. reunião pra acontecer isso? Sim. Ah, é? Eu achei que não pudesse. Nossa, que coisa. Não, o Daúde foi silenciar o Dugão achando que ia só pra ele, né? Que ele ia fazer outra coisa e silenciou pra todo mundo. Aí o Gal falou assim, eu não gostei disso não. Olha pra minha cara. Alguém também tinha me desligado aqui, ô cacete. Não, fui mal. Fui eu. Eu também tinha. Quando eu desligou aqui? É só pra você ver como que é. Só pra Tá você ver como certo. que Obrigado, viu? De nada. Obrigado pela participação. Eu vou me lembrar disso. Ah, Ó, não tem aula hoje não, moço. como é que é? Aula hoje não, vocês vão ficar só na resenha. Que aula hoje não, cara? Que aula hoje não? O que você tá Ah, pra falando? não perder o costume da presencial, filho. Tem que falar isso aí. Tá tirando a aula, Robson. Ó, problemáticos. Agora vamos lá, vai. É o seguinte, espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês tenham conseguido se cuidar durante essa semana, tá? E vamos lá, vamos continuar o nosso conteúdo aqui, tá? Agora vocês já sabem o mesmo esquema de sempre, na hora que quiser falar, pode ligar o microfone, contanto que seja sobre a matéria agora, tá bom? Vamos tentar nos concentrar. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Ô, Robson, vai ser revisão de exercício e correção ou aula normal? Não, agora é aula, o esquema mudou, né? Então, É nós porque vamos... tava na ficha que ia ser do meio-dia, meio-dia e 50. Isso, da meio-dia, meio-dia e 50. Só tem 50 minutos. Nossa, meu almoço. Ô, Robson, que aula que vai ser? Vocês viram na ficha 4? Não. Vocês não... Tá escrito que Vocês ia não ser leram revisão a na ficha ficha 4. né? Ó, então, peraí que eu já vou Não, falar. Marina, tá escrito que ia ser coisa de dúvida. Tá escrito que ia ser coisa de dúvida. Na ficha 4? Aham. Exato. Da meio-dia, Falando meio-dia e que 50. é pra tirar dúvida. Não, gente, também pode tirar dúvida, né? Também pode tirar, mas não é só isso, né? Ó, então, vocês estão vendo a ficha 4 aí, né? Sim. Estão vendo? De vocês. Ali, ó, estudo das páginas 84 e 87, tem a videoaula do Sá citado sobre o assunto, aprofundar conhecimento sobre o conteúdo, que é a poesia romântica brasileira, a primeira geração. E aí, sim, também pode tirar dúvidas sobre a matéria e os exercícios. Mas como mudou o esquema, a gente também tem aula, tá? Então, a gente faz as duas coisas juntas agora. Beleza? Sim. Certo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela, tá tudo certo, né? sim. Então, vamos lá. Pessoal, então, como eu disse, nós vamos tratar aí do romantismo agora, período literário que predomina no século XIX, apesar de ter começado no final do século XVIII. Onde que começa? Na Alemanha, com essas baladas líricas. Tá? O que é balada lírica? Cuidado, a palavra balada, pessoal, ela mudou o sentido. Uma balada era um poeminha simples, feito
de maneira até certo ponto espontânea, para representar, no caso aqui, líricas, para representar sentimentos do artista, tá? O que a balada tem a ver com o sentido atual, que é da festa? Essas baladas eram poemas que tinham, digamos assim, um certo ritmo, tá? Então, apesar de serem feitos de maneira simples, eles tinham um ritmo. Então, o que dá a entender uma certa musicalidade, mas não pensem nisso, tá? Balada lírica são poemas simples, feitos para expressar sentimento. E eles estão começando a ser feitos no final do século XVIII na Inglaterra, e na Alemanha, quem aparece também no final do século XVIII é o Goethe, tá? Ele escreve esse livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, não sei quem lembra, que a gente falou no primeiro ano, que é um livro que vai ter um fortíssimo impacto por mostrar o Werther, um jovem que se apaixona pela Charlotte, só que a Charlotte é noiva do melhor amigo dele. E o Werther, ele fica em conflito entre dois sentimentos. O sentimento de amor que ele tem pela Charlotte e, por outro lado, o sentimento de amizade que ele tem pelo noivo dela. No meio disso está o Werther, que não está conseguindo lidar com isso. Quanto mais ele pensa em manter a amizade, mais ele reprime o sentimento amoroso. Isso ele mantém, até que ele não suportando essa vida, e ele escreve em forma de cartas, os sofrimentos ele escreve em forma de cartas para um outro amigo dele. Quem leu isso, quem estava lendo na Europa do final do século XVIII e no início do século XIX, acreditou que o Werther ele realmente existia, que as cartas eram verdadeiras, né? E quem leu acabou sentindo muitas vezes como se fosse o próprio Werther, porque não existia uma literatura assim, tão próxima, como se fosse real, né, em relação aos sentimentos. Resultado, o Werther, ao final do livro, ele se mata, não suportando a dor amorosa que ele não pode declarar. E muitos jovens também se mataram por inspiração no Werther. Então, olha como é que o romantismo ele começa já bem pesado, tá? Além disso, vai aparecer, aí já no século XIX, o Victor Hugo, principalmente com Os Miseráveis, e o Alexandre Dumas, com Os Três Mosqueteiros, os dois na França. A França vai apresentar um outro tipo de romantismo, não só a França, mas a França vai ser muito forte, no romantismo mais revolucionário. Então, ainda é muito baseado no sentimento, mas no sentimento revolucionário, tá? Então, são três países, não são os únicos, tá? O romantismo é muito difundido, tá? Eu posso dizer para vocês que, tirando o modernismo, o romantismo é o estilo artístico mais difundido no mundo, tá? Então, praticamente, pessoal, todos os países europeus tiveram autores românticos, alguns muito importantes, como esse que eu estou citando para vocês. Esse que eu estou citando são alguns dos mais importantes dos seus países, tá? Outros menos importantes, mas também com impacto, beleza? Deixa eu ver uma coisa. Alguém tentou entrar agora ou não? Não, né? Bom, vamos lá. Aí, pessoal, o Lord Byron, autor do Dom Juan, tá? O Goethe, autor do Sofrimento do Jovem Werther, e o Victor Hugo, tá? Autor dos Miseráveis. Beleza? Agora vamos pensar um pouquinho nesse panorama histórico que dá condições para existir o romantismo, tá? Primeiro, nós temos duas revoluções que são fundamentais no século XVIII, porque essas duas revoluções, a industrial, dos meios de produção, né, mudança dos meios de produção, você podendo ter máquina fazendo o trabalho dos homens, e a francesa, que influenciada pelo iluminismo, propõe uma mudança, uma transformação na hierarquia social, tá? Rompendo com aquela dominação tão forte da nobreza e do clero. Essas duas revoluções, elas vão colocar uma mesma classe social
uma mesma classe social como sendo mais vencedora, como sendo aquela que vai ter mais condições de ascender e, posteriormente, se tornar classe social predominante no sentido de domínio econômico e político. Que classe social é essa? Que, pelas essas revoluções, vai acabar ascender e vai acabar dominando a política e a economia a partir do século XIX. É a burguesia, Robson. Muito bem. Voei, hein, cara? Olha a imagem da liberdade conduzindo o povo do Eugène Delacroix. Olha a imagem representando o povo, tá? Não é mais a nobreza e o clero. Esse povo multifacetado, diferentes formas, alguns mortos, jovens, tá? Alguns pertencentes a uma alta burguesia, outros mais populares, sendo conduzidos pela liberdade. No caso, percebam, a figura da liberdade é uma figura personificada, na ideia de uma mulher, tá? Conduzindo a bandeira da França. Isso é uma pintura tipicamente romântica, tá bom? A gente vai falar dela melhor daqui a pouco. Vamos lá. Como o Henrique falou, a ascensão da burguesia, decorrência direta dessas duas revoluções. O liberalismo, que hoje a gente ouve falar muito do liberalismo econômico, estava começando a acontecer ali. Tá? Então, você não tem um sistema econômico tão controlado, por exemplo, pela nobreza. Você passa a ter um sistema econômico mais controlado por aqueles que têm os meios de produção na mão, no caso, a burguesia. E o nacionalismo como novos ideais. Por quê? Porque essa burguesia quer constituir uma nação, um país ao seu molde, com a sua cara, em parte como forma de romper de vez com a nobreza. Eu estou no mesmo país. Né? No caso aqui, eu estou na França. O país é o mesmo. Só que agora é uma nova França. Tá? É uma França burguesa. Não é mais uma França nobre, dominada pela nobreza. Então, há uma ideia de tomar conta, por assim dizer. Tá? E, além disso, pessoal, nós temos, então, a construção de um novo modelo social, como vocês estão vendo aí. Tá? E olha que coisa maluca, esse novo modelo social tem como base, deixa eu usar aqui um marca-texto, tem como base o conflito entre duas classes que praticamente foram aquelas que deram condições para a Revolução Francesa. A burguesia, por um lado, os donos do meio de produção, o proletariado pelo outro, ou seja, os trabalhadores. Uma não vive sem a outra. Para ter burguesia tem que ter mão de obra. Para ter mão de obra tem que ter os donos dos locais em que esses trabalhadores vão exercer seu ofício. Elas participaram juntas do processo revolucionário, mas aqui elas vão formar ambientes de conflito. Tanto vai ser ambiente de conflito que quando vai chegar lá no realismo, né, na segunda metade do século XIX, a relação de conflito ela vai ficar mais exposta. As obras vão começar a tratar de maneira mais efetiva disso aqui. Beleza? Vamos lá. Pensando nisso, nós temos então o aparecimento de características literárias para representar o gosto burguês. Então, que isso fique muito claro. A arte romântica é uma arte burguesa. Ela existe como forma da burguesia ter uma arte para chamar de sua. Algumas vezes de maneira meio artificial, tipo a burguesia falando o que ela queria ter, mas boa parte do momento não é de maneira artificial, foi natural. Tá? A burguesia, digamos, ela deu condições para existir o que é o estilo romântico. Tá? E, falando dessas características, a principal de todas é aquela que está iniciando aqui, ó. É o sentimentalismo. Tá? É o seguinte, isso é tão principal que não dá para eu dizer que uma obra é romântica se não houver o predomínio do sentimento.
ou seja, da dominação da emoção sobre a razão, tá? Todas as outras características pode ter ou pode não ter na obra. Agora, o sentimentalismo tem que estar ali. Essa dominação da emoção tem que estar ali para você chamar uma obra de romântico. Tá bom? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, se a gente parar para pensar na história da arte, antes do romantismo, nós temos dois grandes grupos dominantes. O grupo clássico, né, que é da antiguidade greco-romana, do renascimento, lá do classicismo, do neoclassicismo, tá? E a arte clássica, ela está pautada na razão. E o grupo medieval, que é a Idade Média, trovadorismo, parcialmente humanismo, o barroco, e a arte medieval está focada na fé, na religião. O romantismo vem romper com esse pêndulo. Razão, fé, fé, razão. O romantismo vem romper, porque ele vai apresentar o sentimento como elemento mais fundamental. Não que não tenha nada de racional, não que não tenha nada de religioso. Vai aparecer. Mas o sentimentalismo vai ser dominante. Certo? Bom, em decorrência do sentimentalismo, nós vamos ter outras características que são naturais de aparecer. Aqui, ó, o individualismo vai aparecer também, tá? Então, a representação de um eu que, mesmo solitário, vai buscar conflito com as dificuldades do mundo, com os problemas, vai lutar contra esses problemas. E mesmo que ele tenha que dar a vida, ele vai sozinho continuar essa luta. Por quê? Porque é aquilo que está no seu sentimento que ele deve fazer. Tudo bem? É isso aqui. Se a gente voltar, eu tinha falado para vocês aqui, ó, notem. Olha quantas pessoas aparecem de maneiras diferentes nessa luta, tá? Acreditando naquilo que seria o seu sentimento de revolução. Isso aqui, pessoal, faz parte desse processo. Então, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, mas todos estão fazendo parte, tá? Vou voltar. Então, o individualismo. O nacionalismo. Lembrando que eu acabei de falar em relação à Revolução Francesa, por exemplo. É a burguesia buscando refazer os ícones nacionais segundo o seu gosto, segundo os seus valores. Então, há uma busca, até por ter sido muitas vezes por meio de revoluções, há uma busca de uma integração aparecendo. Resultado, a arte romântica vai colocar esse sentimento nacionalista aparecendo. Então, você tem, por exemplo, a Revolução Francesa, você tem a independência dos Estados Unidos, tá? São dois elementos muito fortes para mostrar que tem a ver com essa época, beleza? E, pessoal, o processo de idealização. Afinal, se a arte agora ela está baseada no sentimentalismo, na emoção, ela não tem obrigação nenhuma de ter características reais, de ser fiel à realidade. Resultado, eu posso idealizar. Vamos lembrar? O que é idealizar? Vamos lá, falem aí. É tipo, a própria pessoa dá as características que ela quer para tal coisa. É idealizar, tipo. Não sei explicar. Ó, tem essa idealização de ideal. O que é ideal? É o mais perto do perfeito. O jeito que ela tem que ser, assim, tipo. Segundo a noção do que seria a perfeição. Isso. Segundo o que a pessoa enxerga como seria a perfeição. É isso aí. Então, o que começa a aparecer? Representação, por exemplo, da figura da mulher. É perfeita. Esteticamente é linda, maravilhosa, e eticamente seus valores.
Olha... Oi, pode falar. A parte de nacionalismo, por exemplo, aqui no Brasil, isso já não tinha a ver lá com arcadismo? Tipo, não devia ser oposição ao clássico ou não? Não, o nacionalismo não é cultuado pelo arcadismo, não. Tá? Mas eu tipo assim, lá a gente via, por exemplo, falava muito, por exemplo, das terras, umas coisas assim, não falava? Ó, então, vamos lá. Um autor, o Cláudio Manuel da Costa, começa a representar nas suas poesias árcades certa natureza brasileira. Isso é verdade. Mas ele é meio que isolado. Ele é fraco ainda. Fala. Tipo uma exceção, então? Ele é uma exceção. Agora, tem dois artistas que são do arcadismo, mas são de uma transição para o romantismo. Eu posso falar que o arcadismo é a transição do clássico para o romantismo, então? Tipo, neoclássico? Não. O arcadismo é a retomada do classicismo. É muito mais uma retomada do classicismo. Acontece que no final do arcadismo, principalmente se pegar, por exemplo, no Brasil, você começa a ter os primeiros sinais do romantismo. Porque o romantismo no Brasil, ele começa só em 1836. Ele já começa praticamente 50 anos depois que começou no mundo. Tá? Então, muitas obras arcadistas, que ainda são arcadistas no Brasil, elas já estão numa época que o romantismo já estava surgindo no mundo. Então, os artistas acabam começando a colocar características românticas. Mas ainda pouco, tá? Tá. Beleza? Tá? Então, só para ficar isso claro. Ó, então eu estava falando, um personagem, o herói, que é personagem muito famoso até hoje, ele já existia na antiguidade greco-romana. Ele já existia na Idade Média. Só que agora ele ganha muito impacto. Por quê? Olha só. O herói lá na antiguidade greco-romana e na arte clássica, é um herói que representa todo um povo. Tá? É o herói épico. É, por exemplo, o Vasco da Gama representando o povo português nos Lusíadas. Sacaram? Isso é o herói clássico, de maneira geral. Ele representa um povo, ele não representa a si mesmo. Pouco importa os seus valores pessoais. Pouco importa. O que importa é o povo que ele está representando. Isso é o clássico. Lá na Idade Média, também apareceu o herói. Quem que era o herói medieval? Típico herói medieval. Vamos ver se vocês acertam. Jesus? Cavaleiro? Os cavaleiros medievais. Os cavaleiros medievais lutavam por si mesmos? Sim. Nem Ou pensar. a igreja? Lutavam pela sua fé. Fundamentalmente era lutar pela fé. Beleza? Sacaram? Agora, finalmente aparece o herói como ele é disparado, mais usado hoje. Que é o herói romântico. Que é um herói que luta. Ele pode até lutar por um povo, ele pode até ter uma fé, mas, acima de tudo, o seu eu, tá, vai agir segundo os seus pensamentos, seus sentimentos, para buscar superar as dificuldades. Mesmo quando ele haja com outro, mesmo que ele haja com outros heróis, cada um tem claramente a sua individualidade. Sacaram? Ó, só deixa eu fazer uma observação. Esse é o herói romântico. O herói moderno do modernismo, ele é baseado no herói romântico. Tá bom? Então, se você pegar, por exemplo, o super-herói, que é o mais famoso hoje, né? Eles são modernos. Eles não são do século XIX, eles já são do século XX. Tá? Você pegar ali, Super-Homem, Batman, tá bom? Da primeira metade do século XX, eles estão surgindo. Mas eles, originalmente, eles são românticos. Eles são idealizados, eles são perfeitos, eles são lindos, maravilhosos, e são eticamente muito sólidos,
Só que eles são, de maneira geral, sozinhos quando eles surgem. Fica muito claro. Quando eles surgem, eles são sozinhos. Tá bom? Essa tendência a agrupar vários super-heróis para lutar por uma mesma causa, isso já não é tão romântico. Isso não é nem do início da origem desses heróis. Tá? Quem acompanha um pouquinho, eu não sou muito atento, não sou muito fã, mas eu lembro de ter lido quadrinhos e tal. O Super-Homem era solitário. O Batman era solitário. O Homem de Ferro, solitário. E por aí vai. Tá bom? E eram irretocáveis, idealizados. Certo? Vem do herói romântico, esse tipo de personagem. Tá bom? Vamos dar uma olhada nos trechos aí. E aí eu quero ver se vocês encontram essas características. Rio-me do meu coração e só faço o que ele quer. Qual característica vocês enxergam aí? Romantismo. Oi? Mentalismo. Sentimentalismo muito forte. Só faço o que ele quer. Tá até personificando. Individualismo? Também tem. Letra maiúscula. Perdão, não entendi. Por que o ele está em letra maiúscula? Está personificando o coração. É como se o coração fosse um ente, um ser que dentro da pessoa é como se dominasse a pessoa. Tá? Beleza? Olha o próximo. Na sua teimosia, entrevejo a futura constância e firmeza de caráter. Nas suas garotices, o bom humor que lhes fará vencer facilmente os perigos do mundo. E tudo isso de modo tão puro, tão incontaminado. Qual das características é muito mais evidente aí? Idealização ou não? Perfeito. Olha só, quando fala teimosia, entrevejo a futura constância e firmeza de caráter, ou seja, uma pessoa ser teimosa, essa específica que é teimosa, não é porque ela é chata, não é um defeito. É porque é a preparação para ter uma futura constância e firmeza de caráter. Garotice. Garotice é fazer arte, é aprontar. O bom humor que lhes fará vencer facilmente os perigos do mundo. Ou seja, o que seria um defeito, na verdade, é o bom humor. E tudo isso de modo tão puro, tão incontaminado. Ou seja, não tem defeito nenhum. É tudo perfeito. Isso é idealização. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Vamos ali, pessoal. Agora, transformações. Deixa eu apagar aqui em cima, que depois eu vou precisar usar. Transformações agora formais, no jeito de escrever. Tá? Deixa eu colocar todos aqui. Ó, primeiro, linguagem rica em metáforas. Então, vai aparecer bastante no romantismo a metáfora. Mas é a metáfora para representar o sentimento do ser. Tá? Como é que ele se sente? Outra coisa, começa uma certa liberdade artística, que é uma libertação das regras clássicas. A arte clássica é uma arte extremamente regrada. No romantismo não é bem assim. O poema pode ter até rima e métrica? Pode, mas tem muitos que não tem. Tá? Surge o romance, que é um baita de um marco, uma baita de uma transformação, né? O romance, que era uma coisa não existente, é o principal tipo de narrativa em prosa que nós temos hoje. É aquela que tem um núcleo central de acontecimentos e outros núcleos que giram ao redor desse central. Tá? É você pensar, por exemplo, o Harry Potter. Você tem, do começo ao fim, de todos, pensando na sequência de todos os livros, é o mesmo núcleo central. É a luta entre protagonista e antagonista. Só que ao redor desse núcleo central giram outros. Quando termina esse central, todos os outros terminam. Isso é um romance. Tá? E a ausência de mitologia. Mitologia greco-romana é algo tão comum na arte clássica, aqui ela desaparece. Tá? Dá uma olhada ali. Ó. Sim,
nada mais sou do que um viajante, um peregrino sobre a terra. E você é alguma coisa mais do que isso? Qual a característica que vocês estão vendo aí? Nacionalismo? Não, nacionalismo não. Não tem Não, nada. não é? Oi? Idealização? Também não dá para dizer que ele está idealizando. Ó, Individualismo? como? Individualismo? Até tem o caráter individualista, isso tem. Mas presta atenção nessas características. Tem uma delas que está muito forte aqui. Presença de metáfora, Robson? Perfeito. Eu sou um viajante, um peregrino sobre a terra. Quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? Sei lá, que ele é um cara sozinho, alguma coisa assim. Isso. Algo relacionado à passagem do tempo, sei lá. Perfeito. Eu estou passando pela terra. Eu não estou fixo. E a minha existência é apenas uma passagem aqui. Tá? Tanto que ele questiona. E você é alguma coisa mais do que isso? Tá? Então, é uma forma metafórica de falar como ele se sente na Terra. Tá? Como ele está percebendo a sua própria existência na Terra. Certo? Olha o próximo. Guarda sempre no coração o doce sentimento de que é livre e poderá, quando quiser, sair da sua prisão. É o aparecimento do romance. Não dá para ver só por esses trechos que é de um romance. Tem metáfora também, né? Pronto, tem metáfora. Guardar no coração. Você não guarda no coração literalmente, é conotativamente, metafórico. Doce sentimento, não é doce, é a tal da sinestesia, de que é livre e poderá, quando quiser, sair da sua prisão. O que quer dizer sair da prisão? É se libertar, tipo, dos seus sentimentos, assim. Das regras, dos parâmetros tradicionais. Pessoal, aqui, ó, libertação das regras, tá? Não são apenas regras artísticas, são também regras do viver. Também vão aparecer aqui. Beleza? Vou apagar. Bom, vai ter muito o chamado culto à personalidade. Ou seja, essa coisa do eu que nós falamos aqui, ó, no individualismo. Então, ali, ó, o egocentrismo. O que é egocentrismo? Eu como centro do mundo. Então, aparecer bastante no romantismo personagens que são egocêntricos. Mas, digamos assim, muitas vezes é um egocentrismo do bem. Eu vou fazer do meu jeito porque eu quero salvar as pessoas. Se eu não fizer do meu jeito, eu não salvo. Beleza? Subjetividade. É óbvio, a visão pessoal e particular da existência, ela se sobrepõe aos fatos. Não importa se os fatos, se todo mundo está enxergando uma outra coisa. O eu sobrepõe. Então, a subjetividade é mais forte. Por isso, também, o egocentrismo. O escapismo. Este eu, muitas vezes, não consegue lidar com a realidade. A realidade é dura, é feia, é suja, é má. Então, vai aparecer muito... O que foi isso? Vai aparecer muito escapismo, ou seja, forma de escapar disso. Quais são as formas? Está ali, ó. Através da fantasia, o sonho, a magia, o mistério. Através das drogas, ainda é muito usado hoje, aqui era álcool e tabaco. Através da fé, ó como que a fé, que era o parâmetro principal da arte medieval, agora ela está num cantinho ali. Então eu fujo da realidade. Sabe aquela coisa? Eu vou pro seminário, eu vou pro convento. Eu vou me dedicar meu amor a Deus, já que não está dando certo o amor por outras pessoas. Através da melancolia e apego ao noturno, aquela coisa, então, de ficar retido, escuro, no seu canto, solitário. Em decorrência disso, pessoal, o ideal de morte, né? Que acaba levando a uma certa parte da literatura romântica a apresentar muito suicídio. Tá?
Pensando nisso, vamos lá. Concentro-me e encontro um mundo em mim mesmo. Com qual dessas características aqui do culto à personalidade mais bate isso aqui? Egocentrismo. Perfeito, egocentrismo, não preciso de mais nada, estou em mim. Agora olha o próximo. Deus sabe quantas são as ocasiões em que me deito na cama com desejo e às vezes a esperança de não tornar a acordar. E de manhã abro os olhos, revejo o sol e me sinto miserável. Escapismo? É um escapismo muito forte. Nesse caso, indo para o ideal de morte, né? Ó, deito na cama com desejo e às vezes a esperança de não tornar a acordar. E olha só, uma cena que tipicamente é associada a bem-estar. De manhã, abro os olhos, revejo o sol. Você vai ouvir um negócio desse, alguém falando que abriu os olhos e viu o sol, dá a impressão que vai ser uma coisa feliz, né? E olha o que ele fala, me sinto miserável. Tá? Então, é esse escapismo, mais especificamente com o ideal de morte. O Robson, fé também pode se encaixar como característica nesse texto? Não é esse caso especificamente. Aparece em algumas obras a fé como forma da pessoa fugir da vida buscando o amor em Deus. Entendeu? Aham. Sacou? Ah, como eu falei, indo para o seminário virando padre, indo para o convento virando freire. Uhum. Tá? Então não tem nada a ver ele ter falado de Deus aí nesse Não, isso negócio. aqui é uma forma de pedir, rogar a Deus, porque ele não Aham. consegue tirar a própria vida. Tá? Beleza. E falando nisso, vamos lá agora para o romantismo brasileiro, um panorama histórico, pessoal, que dá condições para esse romantismo. Primeiro, a chegada da família real. Tá? Com a chegada da família real, instalando no Rio de Janeiro, a capital do Império, nós temos a criação de instituições que modernizam o Rio de Janeiro. Então, bibliotecas, universidades, jardim botânico e a imprensa. Assim, você pode ter mais público leitor, você pode ter mais escritores, porque você tem imprensa para imprimir isso, para propagar. Tá? Outra coisa, a independência do Brasil em 1822, um sentimento nacionalista muito forte vai aparecer, que tem a ver com o romantismo. Tá? Olha esse quadro, pessoal, que é um quadro mais famoso da independência do Brasil. Dom Pedro aqui, levantando a espada, independência ou morte. Esse é um quadro romântico para representar esse período. Tá? Próximo, a abdicação de Dom Pedro I. Tá? Essa abdicação de Dom Pedro I aumenta uma sensação de mal-estar em relação ao estrangeiro. Tá? Aí, Dom Pedro. Isso vai acabar causando a lusofobia. Tá? Que é esse sentimento de exploração econômica de Portugal, aumentando mais ainda o sentimento nacionalista. Então, você tem um ambiente preparado, historicamente, para aparecer no Brasil a primeira geração da poesia romântica brasileira. Vocês se lembram? A primeira geração tem como característica fundamental o quê? Estão lembrados? Nacionalismo? Perfeito. É um nacionalismo e que toma o índio como símbolo nacional. Afinal, quem é o brasileiro antes do português? É o índio. Tudo bem? Então tem um ufanismo, uma valorização do Brasil como melhor do que qualquer outra do mundo. A natureza tipicamente brasileira é colocada como sendo o padrão. A religiosidade, ela aparece, mas num confronto entre paganismo e catolicismo, tá? E também vai aparecer o amor impossível. A temática do amor aparece em todas as gerações. Aqui é o amor de um homem, fundamentalmente um homem por uma mulher, mas essa mulher é tão perfeita, olha a idealização, que ele não a alcança. Beleza? Olha duas representações típicas dessa primeira geração da poesia romântica no Brasil. Aqui a morte da Moema, tá? Olha como que a morte dela em meio a uma natureza tipicamente brasileira e de uma Índia é passada com certa liberdade artística, tá? Até um tom erótico.
E aqui, pessoal, eu coloquei mais para mostrar para vocês que não foi só o Brasil que teve isso, esse indianismo nacionalista. Isso aqui é dos Estados Unidos, essa imagem. Perceba que também aparece o índio como símbolo. Olha as cores, inclusive, desse cocar. Vermelho, branco, da capa, azul, cores ali da bandeira americana. Tá bom? Beleza? É isso aí, gente. Chegamos no horário. Vocês estão aí? Estão vivos? Sim, tô viva, mas tô morrendo de fome. Então tá bom. Passou rapidinho, ó, Robson. Primeira aula sua que foi rápida. Ah, obrigado. Eu não sei se isso é um elogio ou não. Esse É que é os o dois. problema. É os dois. É. Tanto um elogio como uma crítica. Depende da interpretação, amigo. Muito bem. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Semana que vem nós estamos aí juntos, tá? Um beijão para vocês, se cuidem, tá? Dá um tchau aí antes de vocês irem embora. Liga o microfone. Tchau, Robson. Beleza, Robson. Falou, Até mais. Falou, Robson. Saudade, viu? Alô. Até mais. Tchau, tchau.